dizer que tu és e eu. Se você sabe, cante conosco. Poderoso Ele é, Criador da terra e céu. Poderoso Ele é, Criador da terra e céu. Se ajuste conosco e diga: não há Palavras pra dizer sobre tua glória, teu poder, teu grande amor me faz vencer. sempre. Cantarei, Cante, Deus de poder. Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus forte, Deus forte, Deus forte, sempre. Deus de poder, 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 Deus forte, Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder, glorifica este nome, este Deus Todo-Poderoso. Poderoso Ele é. Cante. poderoso Ele é, Criador da terra e céu. Criador da terra e céu. Mais uma vez, cante. Poderoso Ele. Cante isso com as mãos erguidas. Poderoso Ele é, Criador da terra e céu. Criador da Agora com todo ânimo, cante, não há palavras pra dizer sobre tua glória, teu poder de amor. me faz vencer. Sai do chão e diga que Ele é o Deus poderoso. Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de Deus forte, Deus forte, sempre. Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus forte, Deus forte, sempre. Deus de poder, Ele é o poderoso Deus, sempre. Eu quero ouvir sua igreja, cante Deus de poder. Deus forte, Deus forte, sempre, sempre cantarei, Deus de poder. Graça e paz, irmãos, mais uma vez estamos juntos para um momento de celebração, de meditação na palavra e queremos então agradecer a sua presença, né, aí nos ouvindo e também meditando na palavra do Senhor, amém? Estamos tendo aqui na Igreja Nazareno, Jardim Aurélia, nossos cultos presenciais às terças-feiras, às 20 horas, culto de reunião, de oração, às quintas também o culto da vitória, e domingo pela manhã, às 9h30, a nossa escola bíblica e culto devocional, das 9h30 às 11 horas. E temos nesses horários também, né, através aí da internet, para que aqueles que não podem chegar
ou que estão preferindo, né, não chegar nesse momento, também fiquem dentro da nossa comunhão e possam ser alimentados aí pela palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Queremos também agradecer aos irmãos e às irmãs que continuam contribuindo com a sua doação, o seu dízimo para a igreja. A igreja continua cumprindo seus compromissos, tem apoiado alguns trabalhos esse mês em especial de dezembro, apoiado algumas missões, apoiado alguns pastores que estão passando por lutas e necessidades. Continuamos orando por vários deles, então agradecemos também a sua contribuição. Ao domingo à noite, às 18 horas, temos também o nosso culto online, aí só online. Com exceção, irmãos, desde já queremos deixar para os irmãos, com exceção do dia 20, que é o domingo que antecede o Natal, a nossa programação é que nós não teremos, nesse domingo, dia 20, o culto pela manhã, às 9h30, somente online, e teremos o culto especial de Natal, presencial, aqui na igreja, no domingo, dia 20, às 18 horas. Então, desde já, esteja aí marcando na sua agenda, refletindo. Se você puder chegar, será um bom momento para termos a comunhão. Estamos procurando ter todos aqui os cuidados necessários para evitar a contaminação, porque ainda que estamos ouvindo as boas notícias sobre a vacina, que pode chegar aí para janeiro, mas que ainda a pandemia não acabou, né? Uma frase que eu tenho ouvido e concordo plenamente com ela nesses dias, é que nós já estamos cansados desse vírus, mas que o vírus ainda não se cansou da humanidade. Então, precisamos guardar os recursos, ok? Vamos orar. Antes de orar, quero ler um trecho da palavra, Isaías, capítulo 9, que é um dos trechos que é um trecho profético de Isaías, que viveu 700 anos antes do nascimento de Jesus, mas já falava, inspirado pelo Espírito Santo, a respeito dele. Amém? Vamos lendo. Diz assim, Isaías 9. Aos que estavam aflitos, porém, não haverá mais obscuridade. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Desculpa. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu multiplicaste esse povo e alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos medianitas. Todo o calçado daqueles que pelejavam no tumulto e toda a veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o fortificar, em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos na comunhão do Espírito e da fé com os irmãos, e pedimos que neste momento seja um momento abençoado, seja um momento de paz, Senhor, de reflexão, através do louvor, através da sua palavra que será ministrada, que nesse momento a sua graça, a presença do seu Espírito Santo esteja fazendo a diferença na vida de cada um, Senhor. Pai, lembramos desde já daqueles que estão enfermos, daqueles que estão em lutas, em necessidades,
que as quais nós não sabemos, mas o Senhor, que é o nosso Deus, conhece cada uma delas e está ao nosso lado. Senhor, socorre-nos, ó Deus, nesse momento, ajuda os teus filhos, fortalece e anima-nos cada vez mais nesta caminhada até aquele glorioso dia de encontrarmos com o Senhor para todo sempre. Pai, oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos ter alguns louvores e em seguida voltaremos para meditar na palavra do Senhor. Amém? Com certeza o som dessa festa subiu e a glória de Deus já está sobre as nossas vidas, aleluia. Poderoso nas batalhas, igual não há. Pode falar que você não vai conseguir, pode falar que não vai acontecer, mas acontece que o poderoso está com você. Aleluia, igual não há. Poderoso nas batalhas, outro igual não há. Dá vitórias ao seu povo, oh aleluia. Faz o fraco forte em guerra, poder pra guerrear. Poderoso nas batalhas, outro igual não há. Ele fere o inimigo pra nos fazer reinar. Quebra o arco, corta a lança, oh aleluia. Queima carros, cavaleiros, homem de guerra é Jeová. Poderoso nas batalhas, outro igual não há. Então se unirá o povo todo cantar, oh aleluia, oh aleluia. Então se verá o povo todo dançar, oh aleluia, oh aleluia. Poderoso nas batalhas, outro igual não há. Dá vitórias ao seu povo, oh aleluia. Faz o fraco forte em guerra, poder pra guerrear. Poderoso nas batalhas, outro igual não há. Ele fere o inimigo pra nos fazer reinar. Quebra o arco, corta a lança, oh aleluia. Queima carros, cavaleiros, homem de guerra é Jeová. Poderoso nas batalhas, outro igual não há. Então se ouvirá o povo todo cantar, oh aleluia, oh aleluia. Então se verá o povo todo dançar, oh aleluia, oh aleluia. Então se ouvirá o povo todo gritar, oh aleluia, oh aleluia. Então se verá o povo todo pular, oh aleluia, oh aleluia. Então se ouvirá o povo todo gritar, oh aleluia, oh aleluia. Então se verá o povo todo pular, Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço
move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Há poder no nome de Jesus.
Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias
Graça e paz mais uma vez, irmãos. Bom estarmos com vocês nesta comunhão virtual, mas também uma comunhão do Espírito, pela graça, pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos meditar na palavra e eu quero convidar você a acompanhar a leitura do texto bíblico, a qual vamos meditar nesse dia. Se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Nós vamos ler do verso 46 até o verso 52. É um texto até bem conhecido dos irmãos e para a maioria, né, claro, ele narra a história de um cego na cidade de Jericó. Algumas Bíblias trazem o cego de Jericó, outras já trazem o nome, o cego Bartimeu, ainda que alguns até, estudando as Escrituras, talvez não seja o nome, mas seja o sobrenome dele, porque Bar significa filho e Timeu, então, seria o nome do pai dele ou da família dele. E então, quando diz Bartimeu, filho de Timeu, o próprio texto, como nós vamos ler, ele traz esta conclusão, né? Mas o mais importante é o desenrolar dessa história, é o encontro que esse homem tem com Jesus e a cegueira dele, então, é curada, liberto desta cegueira, e nós vemos aqui muito daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. E nós vemos que hoje há pessoas com a deficiência visual que são tremendamente capacitadas e fazem coisas que muitas vezes nós, que às vezes estamos com a visão perfeita ou quase perfeita, às vezes não conseguimos, porque muitos deles até desenvolvem uma sensibilidade assim alarmante, uma sensibilidade fantástica para ouvir, para ter um olfato muito bom e tato. Então eles até conseguem fazer coisas melhores do que quem não é deficiente visual. Mas nós queremos pegar o texto aqui dentro do contexto da Bíblia, né? Dentro desse contexto que esse deficiente visual, esse cego, como diz a Bíblia, vivia. E aqui nós trazemos uma reflexão não fisiológica simplesmente, não uma reflexão no campo médico, mas uma reflexão espiritual do contexto e de o que podemos aprender a respeito dessa cura aqui, dessa libertação da cegueira em relação ao cego Bartimeu. Vamos ler o texto para a gente compreender melhor. Diz assim a palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 até o 51. Diz assim. Depois foram para Jericó, saindo ele, ou seja, Jesus de Jericó, com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua palavra. Senhor Jesus, queremos agradecer, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos meditando na tua palavra e compartilhando dela também. E rogamos que então o seu Espírito Santo esteja ministrando, Senhor, a cada vida, a cada coração que pode ouvi-la nesse momento, que o Senhor esteja fazendo, ó Deus, a tua vontade, segundo a necessidade de cada ouvinte, Pai, neste momento.
É no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos e já te agradecemos por tudo que o Senhor pode e quer fazer nas nossas vidas. Pai, amém. Eu dei o título a essa mensagem de Vendo e Vivendo. Por quê? Como eu falei antes da gente fazer a leitura, há deficientes visuais que desenvolvem capacidades tremendas e acabam superando muitos até que não têm deficiência visual. Mas também nós sabemos que, por outro lado, a deficiência visual, mesmo física, ela limita muitas vezes e para superar isso há um grande esforço e nós podemos assim dizer que valorizamos, honramos os deficientes visuais que se esforçam e superam as suas limitações e acabam, como disse, nos superando até em algumas coisas. Mas nós sabemos que ela traz suas limitações. Mas eu queria pegar o texto e a gente fazer uma aplicação mais espiritual daquilo que a visão, a cegueira espiritual pode trazer sobre a nossa vida. No início desta celebração, desse culto, fizemos a leitura ali de Isaías, quando ele diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. A cegueira, ela simboliza aquele momento, aquela época, ou aquele estado em que a pessoa ela não está vendo as coisas, que ela não está enxergando corretamente, ou não só corretamente, ou às vezes parcialmente, mas às vezes totalmente não está vendo como deveria ver. E nós vemos que também, no sentido espiritual, há textos na Bíblia que falam que, como lá de Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, 4:4, Paulo fala que o Deus desse mundo, que entendemos que é o Satanás, o diabo, ele cegou o entendimento. Ou seja, ele trouxe uma cegueira, não simplesmente, não uma cegueira de vista, de olhos, mas uma cegueira da mente da pessoa, para que ela não entenda as coisas, ela não compreenda e, consequentemente, ela não seja salva e transformada por Jesus. Nesse texto que nós lemos aqui, conhecido como o texto do cego de Jericó, o cego Bartimeu, nós primeiramente olhamos ali a sua condição. Nesse caso específico, diz o texto que o cego Bartimeu ele estava à beira do caminho e mendigando, né? Naquela época em especial, os deficientes físicos, como o cego, eram praticamente rejeitados pela sociedade, não se investia em possibilidades de trabalho, de recursos para eles de maneira alguma, e Bartimeu é um desses e ele fica marginalizado, né? O texto diz à beira do caminho. A palavra marginal quer dizer que está à beira da margem, né? Está fora da margem e está marginalizado. E Bartimeu estava ali, marginalizado pela sociedade, colocado ali na sociedade. Ele estava sem um trabalho. Diz o texto que ele estava solicitando esmolas, né, pedindo esmolas, mendigando para poder sobreviver. Ele estava numa condição não só física, não só uma condição material ruim, mas nós podemos pensar também que Bartimeu está numa condição emocional e espiritual ruim, porque imagina você já ter uma deficiência, seja ela qual for, pode ser física, pode ser emocional e pode ser simplesmente uma deficiência de entendimento, uma deficiência espiritual, onde nós não estamos conseguindo ver as coisas, onde as coisas não são claras, onde nós não conseguimos ver a luz. Muitas vezes nós estamos bem fisicamente, às vezes até materialmente, mas estamos às vezes numa condição interior que nós não sentimos graça nas coisas,
nós não estamos vendo a vida como Deus gostaria que a víssemos e, consequentemente, nós não estamos desfrutando a vida, não estamos vivendo a vida que Deus tem para nós. Quando Jesus, falando também aos judeus, em determinado modo, ele diz que o diabo, ele não só cegou o nosso entendimento, mas ele também veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse assim, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Entendemos o quê? Que Jesus está dizendo, olha, a partir da minha vinda, eu quero que todos possam ter a possibilidade de ter luz, a possibilidade de ver as coisas como elas são e ter uma vida que possa corresponder a isso, que possa ver não só o que está diante dos seus olhos, mas ver o que Deus tem para nós e através de nós, e então capacitados por essa luz de Jesus, pela graça de Jesus, nós possamos desfrutar de uma vida melhor, de uma vida que tenha sentido, que tenha melhorias, pode ser material, mas não necessariamente só material, não necessariamente material, mas, acima de tudo, uma vida interior que faça sentido, que possa nos motivar a viver a cada dia, a lutar, né? Eu gosto muito de uma frase que é de um cântico de uma tribo, até a Suali, que diz assim que a luta é o que dá sentido à vida. O ganhar, o perder, a gente deixa nas mãos do Senhor. Ou seja, tendo esse sentido da gente acordar todo dia, enfrentar a vida, temos os problemas, vamos continuar tendo alguns dos problemas, né? Alguns dizem que a vida é uma sucessão de problemas, você resolve um, né? Logo vem outro, e nós aprendemos, entre aspas, a jogar, não no sentido pejorativo, mas no sentido de aprender as técnicas da vida, de como nós podemos driblar uma situação, enfrentar um adversário, né, e chegarmos ao fim que queremos ter. E aqui, Jesus justamente faz isso com a pessoa do cego Bartimeu. Ele traz essa luz, que é o essencial para começar a iluminar a vida, iluminar o caminho, iluminar a direção da qual Bartimeu necessitava naquele momento. E nós aprendemos aqui o quê? Que muitas vezes a nossa vida pode estar assim. A nossa vida pode estar em trevas. Nós olhamos para o mundo, não compreendemos de onde viemos, para onde vamos, quem somos, e olhamos para o mundo, vemos as injustiças, vemos as maldades, vemos os sofrimentos que as pessoas vivem, e muitas vezes nós vivemos ou convivemos muito perto dele, nas nossas famílias, nos nossos lares, em alguns aspectos, em alguns momentos, e nós pensamos, mas o que é a vida? O que é tudo isso? A vida é um nascer, sofrer e morrer? Muitos pensam assim, porque suas experiências, infelizmente, da vida os levam a pensar e a sentir assim, ao ponto que muitos desanimam. Infelizmente, nós temos visto pessoas tirarem a sua própria vida. Mas vimos também pessoas, às vezes, não cometerem o suicídio, mas suicidarem-se, vamos dizer assim, aos poucos. Aquela pessoa que, às vezes, perdeu o sentido da vida e, às vezes, todo dia se embriaga, ou se droga, ou mesmo que, às vezes, a pessoa ela não se embriaga, não se droga, mas, às vezes, ela precisa de uma fuga. Todo dia ela precisa sair, ela precisa ir para algum lugar, seja um futebol, seja ou um baile, ou qualquer coisa que faça sentido para ela, porque ela está buscando desesperadamente
ter prazer na sua vida, ter algo que mexe com ela e que dê sentido à vida. E então ela às vezes está vivendo, às vezes ela tem olhos perfeitos, mas está às vezes marginalizada, não porque até a sociedade o colocou, mas ela mesmo não se inclui dentro desse aspecto que é a nossa existência, a vida para a qual Deus nos criou e na qual nós estamos aqui. Então, é importante nós olharmos para esse aspecto da cegueira espiritual, a qual Jesus veio e, através da sua palavra, ele vai nos ajudando a nos revelar. Interessante que Jesus veio para isso, né? Nós vemos ali no verso 46 que Bartimeu estava à margem, Bartimeu estava numa condição desprezível até, mas Jesus passou por aquele caminho. Diz o texto que Jesus estava saindo e, ao passar por perto de Bartimeu, passar por algum local onde Bartimeu pôde ouvir aquela multidão e pôde, de alguma maneira, saber que era Jesus que ali estava passando, Bartimeu, naquele momento, ele falou assim: eu preciso disso, eu quero que Jesus me ajude. Ele possivelmente era cego, mas possivelmente já teria por meio de outras pessoas, talvez não visto a Jesus, mas com certeza ouvido as suas histórias, os seus milagres, as suas curas. E quando ele ouviu que Jesus estava passando ali, de imediato ele, no seu interior, ele começou a clamar a Jesus e a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi entendido aqui, porque a Bíblia diz que o Messias seria filho de Davi. Então, creio que Bartimeu usou essa expressão para dizer: o Messias, o Senhor, tem misericórdia de mim. Ele estava dizendo: olha, eu creio que o Senhor pode me ajudar, que o Senhor tem poder, que o Senhor pode fazer a diferença na nossa vida. Jesus está passando hoje, né? Jesus está passando perto de todos nós. Jesus está passando perto de todas as nossas cegueiras, podemos assim dizer, e está passando. E ele está não só passando, mas Jesus sempre está com a sua disposição de nos ajudar. Como eu já citei, ele disse que veio não como o diabo para roubar alguma coisa de nós, para tirar alguma coisa de nós, ao contrário, ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Ele veio se doar, ele veio nos ajudar. Jesus não é aquele rei que passa por nós ou pelos seus súditos, cheio de pompa, se vangloriando simplesmente por passar, e ao passar os outros têm que se ajoelhar, mas não recebem diretamente nenhum benefício. Jesus não exigia nada disso, não tinha pompa, mas Jesus queria abençoar. E Jesus continua ainda passando no nosso meio. Jesus continua passando através da palavra, através dos servos dele, através das pessoas que Deus usa para levantar o que está caído, para ajudar o que está abatido e, acima de tudo, para levar a palavra de salvação, a palavra de redenção, a palavra de libertação que pode nos ajudar a tirarmos as nossas cegueiras. Olhávamos para determinadas coisas e víamos com um prisma, ou com uma interpretação que não era a que Deus tinha para nós. Olhamos para a sociedade e achamos que a sociedade está contra nós. Algumas vezes olhamos para os nossos amigos ou até para os nossos familiares e achamos que esta pessoa ou aquela pessoa não gosta de mim, aquela pessoa às vezes até quer o meu mal. Às vezes temos esse olhar sobre as pessoas. Pode ser que em alguns casos seja verdade, mas em muitos casos é a nossa visão. Muitas vezes até mesmo na igreja as pessoas chegam
e olha, mas aquelas pessoas ali me rejeitaram, aquelas pessoas ali me marginalizaram, aquelas pessoas ali olharam diferente para mim. E às vezes pode ser, como eu disse, em alguns casos pode ser verdade, mas muitas vezes é a nossa interpretação. E mesmo quando assim o fizeram, se nós tivermos um outro tipo de olhar, se nós olharmos sobre a ótica da luz de Cristo, nós vamos ver que isso não é nada comparado ao que Deus tem para nós. Podemos aqui até tomar aqui emprestado a frase do apóstolo Paulo, quando ele diz que os sofrimentos desta vida não se podem comparar à glória que há de ser revelada através de Cristo Jesus. Não estamos dizendo que não haja pessoas ruins, não haja pessoas que estão com a intenção mal, porque até também ainda vivem na escuridão e não na luz. Existe, infelizmente. Mas quando nós temos a graça, somos agraciados pela luz de Jesus, estas coisas, ainda que nos ofendam, nos machuquem, mas elas começam a ter um segundo plano na nossa vida, porque a nossa vida não está simplesmente na aceitação desta ou daquela pessoa, deste ou daquele grupo. Não, a nossa vida está na aceitação que Deus nos deu e na capacitação que Ele nos dá de ver a vida e caminhar para esta vida através de Cristo Jesus. E é isso que acontece com aquele cego. Jesus passa e passa disposto a abençoar, a ajudar todos que estão necessitados. E aquele homem começa a clamar. E Jesus, apesar de todo o trabalho, tanta gente querendo, ele não despreza, dizendo que não tem tempo, volte amanhã, amanhã eu atendo. Né? Isso é muito do ser humano, mas Jesus ouve aquele clamor. E Jesus manda chamar aquele servo. E ele manda que ele se levante. E aquele homem, primeiro ele diz que ele deve ter bom ânimo. E em segundo, que ele se levante. O que nós aprendemos aqui? Que Jesus está no nosso meio. Jesus está passando por nós através do seu Espírito, através das pessoas que ele coloca no nosso caminho, através da sua palavra. Jesus está passando de diversas formas. E não só está nos passando, mas ele está nos chamando. Ele está nos chamando para vir e falar com ele. E então ele nos diz, primeiramente, olha, tenha bom ânimo, né? Venha conversar comigo. Levante-se, não fique parado, né, na sua cegueira, não fique parado nos seus condicionamentos, não fique parado simplesmente nas suas ideias ou nas suas interpretações da vida, das pessoas, do mundo, ou das interpretações sobre si mesmo. Muitos se acham que não tem valor, porque de alguma maneira esse sentimento foi passado a eles, foi colocado sobre eles, e hoje eles sentem que não tem valor, que são desprezados, que estão marginalizados e que, pior, que eles devem continuar nessa situação e que eles sempre vão continuar nessa situação e que não há ninguém que os possa ajudar, que Jesus até tem poder, que Jesus até os ama, mas que eles não merecem. Meu irmão, minha irmã, nunca deixe que esse pensamento entre na sua vida. Realmente, se Deus fosse fazer justiça, Deus é justo e fará justiça, diz a palavra, mas se ele fosse simplesmente olhar para nós com olho de juiz, a Bíblia diz que todos já estaríamos condenados. Mas Deus, então, olhou com olhos de amor, de misericórdia sobre nós. E por isso ele nos chama. Por isso ele nos diz, olha, por pior que seja a sua condição, sua situação, não deixe que ela domine a sua mente, não deixe que ela pare a sua vida, não deixe que ela estrague a sua vida, mas tenha bom ânimo. Bom ânimo quer dizer, olha, há esperança. Levante o seu rosto, levante a sua cabeça. Há alguém que pode e quer te ajudar, que é o Senhor Jesus. E tendo bom ânimo, levante-se, ou seja, tome uma atitude, vá em busca desse auxílio, desta graça,
vá em busca desta salvação, vá em busca dessa luz que você precisa para a sua vida. A vida às vezes está difícil e ela às vezes não vai mudar imediatamente, mas tenha bom ânimo, levante, continue a clamar. Diz o texto que não foi de imediato, ele continuou a clamar, a clamar. Alguns até o repreendiam, né, dizendo, não, olha, deixa Jesus, Jesus está aqui na sua caminhada, já tem muita coisa para Jesus fazer, mas ele continuava a clamar. E Jesus, então, o chamou e conversou com ele. Ou seja, ele foi até Jesus. Ele não permitiu que as vozes ao redor o impedissem. E muitas vezes há vozes ao nosso redor. Às vezes vozes físicas mesmo, audíveis, né? Das pessoas dizendo, não, você não vai conseguir, você não tem mais jeito, você já foi na igreja, já foi cristão, mas agora você está numa condição que não tem mais jeito. Infelizmente, há pessoas que podem pensar assim, mas graças a Deus, esse não é o pensamento, esse não é o que a Bíblia nos ensina, que sempre há esperança, né? Não porque nós temos capacidade disto ou daquilo, ainda que sim, quando o Senhor entra na nossa vida, ele nos revela, né, também os nossos potenciais, as nossas capacidades pela sua graça e poder. Mas quando às vezes estamos numa condição marginalizada, uma condição desprezível, o Senhor é que opera em nós. É a força do Senhor que nos capacita até a nos levantarmos e ir ao encontro dele. E vemos no texto que então Bartimeu chega a Jesus, fala a Jesus, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, e Jesus fala com ele, né, que queres que eu te faça? E ele, claro, disse, né, que eu volte a ver, Senhor. Então nós vemos que podemos chegar a Jesus. Fale com Jesus, fale das suas deficiências, das suas limitações, e deixe Jesus falar com você, deixe Jesus falar através da palavra, falar através dos irmãos, através da pregação, e possa você, através da graça do Senhor Jesus, encontrar a direção, encontrar a luz, encontrar a esperança que você precisa para se levantar, poder ver e mudar a sua perspectiva de vida. Não sabemos ali, Jesus não deu dinheiro imediatamente, não deu dinheiro para Bartimeu, Jesus não disse, agora você vai ter um emprego, Jesus não prometeu nada a ele, Jesus deu a luz para ele, abriu os seus olhos, ele pôde ver. E muitas vezes nós chegamos a Jesus e nossa condição não muda imediatamente, mas nós vamos buscando na palavra, nós vamos reestruturando muitas vezes o nosso ser, o nosso ego, nossa personalidade, que às vezes está fragmentada, está quebrada pelas lutas, pelos problemas que podemos enfrentar na vida, mas Jesus, nós ao caminharmos com ele, ele vai nos reconstruindo, vai abrindo as portas, vai nos dando direção, e só de estarmos com ele, né, diz o texto aqui, que Bartimeu então foi ao caminho com Jesus, caminhou junto com Jesus. Então, ao nós caminharmos com Jesus, só de fazermos isso, nós já vamos nos sentir uma pessoa digna, uma pessoa que é amada, uma pessoa que a sua vida não é simplesmente um acaso, não está aqui por acaso, ainda que possa ter um encontro fortuito de um homem e uma mulher e gerar a sua vida, a nossa vida, não há problema. Para Deus é uma vida. Cada criança que nasce é uma vida pela qual Jesus deu a sua vida na cruz e tem um plano, um propósito de fazê-la o melhor possível nesta vida e através desta vida. Nesta tarde, neste dia, eu quero então deixar esse desafio aí para você, que você possa, com a graça do Senhor Jesus, que possa olhar que Jesus está passando nas nossas vidas, que nas suas vidas, qual que é a sua cegueira, qual que é a sua limitação, qual que é a sua dificuldade, né? Leve a Jesus, fale com Jesus sobre ela, converse com Jesus sobre ela,
exponha a Jesus, chore com Jesus se necessário, né? Mas ouça também o que a palavra de Deus te diz, leia a palavra, medite nela, e você vai ver Jesus falando com você, você vai poder ter bom ânimo, se levantar e também, principalmente, seguir a Jesus. Não porque alguém mandou. Ninguém mandou Bartimeu seguir a Jesus. Agora ele te curou, você tem que seguir a Jesus. Não, né? Mas Bartimeu se sentiu tão agraciado, viu a luz, entendeu melhor as coisas. E agora ele podia saber que Jesus era a luz do mundo. Então, Bartimeu agora caminhar com Jesus não era nenhum problema, era um privilégio. E quando nós encontramos Jesus, recebemos a luz de Deus na nossa vida, no nosso coração, abrimos o nosso entendimento, Deus nos abre o nosso entendimento, nós temos não uma obrigação, nós temos um privilégio de caminharmos com Jesus. E aí deixamos esse convite para você também. Chegue a Jesus, fale com Ele, coloque sua vida nas mãos do Senhor Jesus, ou se você já colocou, mas está passando as suas lutas, como todos nós vivenciamos aqui ou ali, coloca na mão do Senhor Jesus, pede a sua direção e continua caminhando com o Senhor Jesus, porque ao caminharmos com Jesus, nós podemos não só ver, mas vivenciar o que Ele tem de melhor para nós. Amém? Quero orar com você, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Senhor Jesus, agradecemos por esta palavra escrita aqui e como escreveu João, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Pai, ó Deus, nós queremos agradecer pela sua palavra, agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem, ó Deus, nos proporcionado a graça da luz de Cristo Jesus. Ó Pai, cremos que até mesmo alguns deficientes visuais que temos convivido, Senhor, e que experimentaram a luz de Jesus, têm um sentido novo nas suas vidas. Sabemos que o Senhor pode curar qualquer pessoa de uma cegueira física, Pai, e se esse é o clamor de alguém nesse momento, rogamos que na sua misericórdia possa visitá-lo, curá-lo e restaurar a sua visão física, Pai. Mas também queremos pedir, ó Deus, que restaure a sua visão espiritual, não só desta pessoa, mas de todos que nesse momento estão colocando diante do Senhor. Senhor, que eu possa ver. Senhor, eu quero, ó Deus, ver a luz de Jesus. Algumas pessoas dizem, olha, eu não consigo acreditar, olha, eu não tenho fé suficiente. Pai bendito, nesse momento, abençoa essas pessoas, ajuda elas, traz a fé, ó Deus, ao seu coração, ajuda que elas tenham o bom ânimo de se levantar e buscá-lo através da sua palavra, a fim de que possam, ó Deus, falar com o Senhor e experimentar do Senhor, da sua luz, da sua graça, da sua salvação, da presença do seu Espírito Santo e que possa, ó Deus, trazer ânimo, esperança, trazer, ó Deus, a tua direção e ao caminhar com o Senhor, ver as portas se abrindo, ó Deus, ver as portas erradas se fechando e o Senhor guardando e dando sentido às suas vidas. Pai, agradecemos por hoje, por esta oportunidade e rogamos, Senhor, que o amor do Senhor, que nunca falha, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a presença, o poder do Espírito Santo que tem em nos transformar, em nos trazer a luz de Jesus, seja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todo sempre. Deus vos abençoe. Até a próxima oportunidade em Cristo Jesus. Amém. Meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu e cego há muito tempo. Eu vivo em Jericó e fico nesta estrada, clamando compaixão. Atrás da multidão
há sempre alguém que para, há sempre alguém que vê. Por isso estou aqui. Quem sabe um dia alguém venha me socorrer. Um dia o Senhor passou por Jericó e muitos o seguiam. Por tudo que eu sabia, em quem Jesus tocava, mesmo se cego via. Quando ele me chamou, me levantei de um salto e ele me perguntou: que queres que eu te faça? E eu lhe respondi: mestre, que eu torne a ver. Jesus, filho do rei Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego, não. Na estrada sempre alguém que nunca compreendeu por que está vivendo. Se não houver Jesus, na vida não há luz e nada satisfaz. Jesus está aqui, tua vida vai mudar, é só obedecer. Levante, ele te ama, é o mestre que te chama, vem depressa e vê. Jesus, filho do rei Davi, Jesus, tem compaixão de mim.